Boa noite a todos que nos assistem pela nossa web TV, sua TV na palma da mão. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Sala VIP. Estamos ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Então, corram, compartilhem, marquem os amigos, interajam, façam seus comentários, mandem suas perguntas, porque, como sempre, o Sala VIP traz assuntos preciosos relacionados à saúde, beleza, moda. E hoje, claro, não será diferente. Nós teremos um assunto que aflige muitas pessoas: dor. A dor é uma experiência profundamente pessoal e ela pode roubar muito do que você é. Pode prejudicar sua carreira profissional, fazer você abandonar um hobby ou ter relacionamentos tensos. Ela pode ser aguda ou crônica e pode ter muitas causas diferentes. O envelhecimento, por exemplo, que pode afetar ossos e articulações, podem causar dor. Danos nos nervos ou lesões que não cicatrizam adequadamente também podem causar dor. Frequentemente, a fonte da dor é tão complexa que torna o diagnóstico muito difícil. E os especialistas em controle da dor são médicos que recebem anos de treinamento avançado sobre controle de todos os tipos de dores. Você sabia disso? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje com uma autoridade no assunto, Dr. Fábio Trevisan. Boa noite, Dr. Fábio. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo ao programa Sala VIP. Espero que todos vocês gostem do tema e participem. Os nossos internautas estão entrando e, boa noite a todos vocês. Compartilhem aí com os amigos para que mais pessoas saibam desse assunto e possam ajudar a resolver os problemas de saúde, possam resolver suas dores. Bom, deixa eu apresentar o Dr. Fábio Trevisan primeiro. Vamos lá. Faltam folhas aqui, tá, gente? Ele é médico formado pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em medicina avançada da dor, medicina do estilo de vida e medicina da precisão. Ele já vai explicar pra gente o que é isso. Realizou todas as especializações no Hospital Sírio-Libanês e em Harvard. E ainda possui mais 5 títulos de especialista conferidos pela Associação Médica Brasileira. É especialista em anestesiologia, especialista em dor, especialista em medicina intensiva, em medicina de emergência e medicina de urgência. É responsável pelo Instituto Trevisan, que é uma clínica especializada no diagnóstico e tratamento da dor crônica em Londrina. E é um dos autores da editora Gente, uma das mais importantes editoras do Brasil, atual campeã de publicação de livros best-sellers, tendo recentemente publicado o livro Seja Imperfeito. Acho que é isso, né, Dr. Fábio? Juntamente com outros autores. Coloca na tela pra gente, diretor, o livro do Dr. Fábio. Nós já vamos falar desse livro. Aguardem, fiquem comigo, que vocês vão amar. Bom, Dr. Fábio, para começar, fale-nos um pouquinho sobre a sua trajetória. Por que você decidiu ir para essa área da medicina, que é a medicina da dor? Conta um pouco pra gente. Olha, eu fiz faculdade em Londrina, ali na UEL, e durante a faculdade toda eu nunca tinha ouvido falar nessa especialização de medicina da dor. Embora ela já não seja tão recente, ela ainda é bem desconhecida, tanto entre o próprio meio médico e também pela população. Então, terminei a faculdade, a minha primeira especialização foi anestesiologia, que é o médico, para as pessoas que estão nos ouvindo, que é responsável por anestesiar os pacientes para fazer procedimentos cirúrgicos. Durante a residência, eu tive contato com essa área de dor. E fui atrás me informar, me interessei e descobri que a medicina da dor é uma sub-área da anestesiologia. Para você fazer a especialização de medicina da dor, você tinha que obrigatoriamente fazer a anestesiologia antes. Em Londrina, eu fiz anestesiologia em Londrina também, e não tinha medicina da dor ali. E até hoje ainda não tem. Eu sou formada há 20 anos e ainda não tem medicina da dor de especialização em Londrina.
Você tinha que, obrigatoriamente naquela época e ainda hoje, você tinha que procurar uma fora. Certo. E daí fui para São Paulo, procurei e descobri que no Hospital Sírio-Libanês, naquela época, já tinha essa especialidade. Que legal. Eu falei, vou fazer especialização aqui. Né? Fiz a especialização de medicina da dor, em seguida fiz a de medicina intervencionista da dor, que são os procedimentos intervencionistas, né? E comecei a trabalhar nessa área. Né? Passei um bom tempo trabalhando com medicina da dor. Há poucos anos fui para Harvard, nos Estados Unidos, fazer um curso de dor. Uau, gente. E lá descobri que dor, você tem que complementar o tratamento. Não basta só a medicina da dor. Daí lá eu descobri que essas outras duas especializações, que era a medicina do estilo de vida, que ainda é praticamente desconhecida aqui no Brasil, mas já está começando a ter algumas pessoas praticando, principalmente nos grandes centros, e a medicina de precisão. Explica um pouquinho pra gente o que é isso. A medicina da dor, eu vou explicar rapidamente as três. Medicina da dor é a área da medicina que se dedica a tratamento da dor, que além de todos os tratamentos habitualmente existentes, né, medicamento, fisioterapia, todos os tratamentos habituais, também faz os procedimentos intervencionistas, que são os bloqueios anestésicos, radiofrequência, aplicação de ácido hialurônico, medicina regenerativa, são os procedimentos para alívio da dor. Só que só isso às vezes não basta. Você não trata a dor só com um remédio ou só com uma aplicação, um bloqueio. Muitas vezes complexo. É muito mais. Muitas vezes isso é pouco. Isso faz parte do tratamento, mas não só isso. Você precisa preparar o alicerce, que é as mudanças do estilo de vida. Que é aí que entra a medicina do estilo de vida. Que são 7 pilares, onde você vai elaborar, é uma medicina personalizada, onde você vai elaborar para o paciente um caminho de mudança, onde ele vai, aos poucos, mudar o estilo de vida. Melhorar a alimentação, atividade física, saúde do sono, que tem um impacto enorme na dor, saúde mental e controle do estresse, controle de tóxicos, que muitas vezes a pessoa acha que é só drogas, álcool, mas também tem o excesso de medicamentos, que excesso de medicamentos também perpetua a dor, espiritualidade e os relacionamentos pessoais e profissionais. Uau, então, assim, a hora que você prepara esse alicerce, onde você estimula o paciente a fazer essas mudanças, isso aí é um alicerce onde o tratamento da dor vai se colocar e vai ajudar a resolver de fato isso aí. Certo. Porque realmente na dor não existe um tratamento mágico. Não existe assim, eu tenho uma dor crônica, anos e anos e anos de dor, e eu vou chegar lá para o médico, ele vai me dar um comprimido de manhã, um comprimido à tarde e resolveu. Não, não é assim. Então você tem que fazer essa mudança do estilo de vida. E o que é a medicina de precisão, que é uma coisa assim recente, praticamente não existe ninguém fazendo isso em Londrina, sou só eu, na região aqui praticamente sou só eu. A medicina de precisão é uma avaliação genética do paciente. Assim, são testes genéticos que você aplica no paciente e ele vai te mostrar a predisposição desse paciente na resposta ao tratamento. Ele vai mostrar assim, se o paciente as causas que podem estar por trás dessa dor e que pode tanto causar quanto manter essa dor. Certo. Então existem muitos testes, por exemplo, que avaliam a resposta do paciente a tal medicação. Então por que às vezes é comum você falar, a pessoa fala, nossa, eu estou tomando remédio faz 1 ano e não está melhorando, cada vez que eu volto no médico ele aumenta a dose do remédio. Não faz efeito. Não faz efeito, exatamente, não faz efeito. Aí você faz essa avaliação genética de precisão do paciente, você descobre que ele não vai responder nunca a tal classe de medicamento, porque ele não tem a genética para isso. Receptor. Não tem o receptor, não tem a produção suficiente de neurotransmissor. E isso vale também na parte nutricional. Às vezes você passa um suplemento nutricional, um nutracêutico para esse paciente, e ele toma e não melhora. Por quê? Porque ele não tem a quantidade correta de mitocôndrias. Gente, é uma avaliação genética. Que coisa incrível. Então, quando você junta, começa com a medicina do estilo de vida, você faz uma avaliação genética para você avaliar qual que é a predisposição desse paciente a responder ao tratamento.
você prepara o terreno, você deixa um terreno fértil. E você chega com a medicação, você chega com o procedimento, e você consegue resolver de fato a dor. Exatamente. Então é um conjunto. Então dor, como você fez uma apresentação excelente na hora que você abriu o programa, dor é uma doença, dor crônica, ela é definida como doença a partir de 2021, e ela merece atenção como doença, porque ela tem um impacto gigantesco na qualidade de vida, na autonomia do paciente, no bem-estar físico, social do paciente, na longevidade. Quem tem dor vive menos. Ouviram além isso, de gente? viver, além de viver menos, vive mal. Vive menos e vive pior. É isso mesmo, a Daniele Ramos está dizendo. Boa noite, Leila. Boa noite, Daniele. Obrigada pela sua audiência. Eu vivo com dores. E dá um monte de risadinha aqui, né? Quer dizer, até acostumou, né, Daniele, sentir dores. Muitas pessoas acostumam a sentir dor. Olha, isso aí é um dos mitos que a gente precisa desmistificar. Assim, sentir dor não é normal. A pessoa se acostuma a viver com dor, porque dor crônica, como o próprio nome diz, ela é crônica, muitas vezes não tem cura, ela tem controle, e a pessoa não tem a oportunidade de fazer o tratamento adequado, muitas vezes tem um diagnóstico errado, né, um tratamento inadequado, e a dor vai se perpetuando, e sem previsão de término. Então a pessoa vai vivendo, ou melhor, vai sobrevivendo com dor, porque é obrigada a seguir em frente, mas assim, e se acostuma, mas sem qualidade, muitas vezes com a autonomia comprometida, com o bem-estar físico, pessoal comprometido, profissional, com impacto financeiro na família, que às vezes gasta o que não tem, com medicamentos que não funcionam, com tratamentos que não resolvem. Então, assim, a gente tem que desmistificar. Todo tipo de dor tem tratamento. Ninguém precisa se acostumar com dor, porque dor é passível de tratamento e é passível de melhora. Olha isso, gente. Quem está dizendo isso é o Dr. Fábio Trevisan, que é uma autoridade em tratamento da dor, de todas as dores. Então, prestem muita atenção nisso, mandem suas perguntas, que ele responde para vocês, mandem os comentários de vocês. Vocês já tinham ouvido falar disso? Da medicina avançada da dor, medicina de precisão, que são testes genéticos? Eu não tinha ouvido falar, estou aprendendo agora. Então, aprendam com a gente e compartilhem aí para que mais pessoas saibam dessas coisas. Então, você estava dizendo sobre dor crônica, né? A dor crônica, o que é exatamente, para as pessoas entenderem melhor? Tá, vamos explicar de uma maneira bem simples para as pessoas entenderem. De 2021 para cá, na última classificação do CID, que é o Código Internacional de Doença, a dor crônica ela foi definida como doença. Então, esse é o primeiro ponto. Dor crônica é uma doença. Ela não é meramente um sintoma de outra doença. Muitas vezes a dor é a própria doença por si só. Como que é essa classificação? De uma maneira bem simples, qualquer dor que a pessoa tenha, que perdure por um período maior do que 3 meses, ela cronificou já. Não, já é considerada crônica. Já é considerada por definição como dor crônica. Só que não existe esse momento mágico, hoje é aguda, amanhã é crônica. Muitas vezes, uma definição que eu particularmente gosto mais, dor crônica é toda dor que perdura mais tempo do que o esperado para se resolver. Então, muitas vezes, uma dor ela já é crônica antes de 3 meses. Por exemplo, eu tive um entorse no tornozelo, um exemplo bem simples. Geralmente, assim, uma semana, 14 dias, não é esperado mais que isso aí, que você esteja sofrendo disso ainda, que já tenha se resolvido. E por que muitas vezes a pessoa com 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses ainda está com aquele tornozelo incomodando? Isso aí já cronificou, mesmo não tendo 3 meses. Então, assim, qualquer dor que perdure por um tempo maior do que o esperado para se resolver, já é crônico já. Exatamente. E as causas são as mais diversas, né, doutor Fábio? Causas inúmeras, assim, tem dor somática, que é causada por alteração de órgãos, né? Tem dor neuropática, que é causada por lesão direta do nervo, que é um grupo imenso de dor, e geralmente são essas que são as mais crônicas. Tem as dores osteoarticulares, que são a famosa artrose, que pode comprometer qualquer articulação óssea do corpo. Tem as dores osteomusculares, tendinite, bursite, lesão esportiva. Então são grandes grupos de dor, causas variadas de dor. Certo. Essas são provavelmente as doenças que mais aparecem. As mais comuns, para né? você, na sua clínica. O que chega lá no consultório? Qual que é os grandes carros-chefe de dor crônica? Dor de cabeça, né?
90% da população mundial, em algum momento da vida, vai sofrer com uma dor de cabeça. Dor de cabeça, assim, gente. Eu faço parte eu faço parte do seleto grupo dos 10% que eu nunca tive uma dor de cabeça na minha vida. Ai, que Mas delícia! Isso é uma exceção. Assim, isso é uma exceção, gente. Uma exceção. Assim, você não precisa ter uma cefaleia crônica, mas em algum momento da vida você vai ter uma crise de dor de cabeça. Então, dor de cabeça é muito comum no consultório. Dor na coluna, que é a famosa dor lombar. Coloca na tela pra gente, diretor, as fotinhas, hérnia de as disco, imagens. Hérnia de disco, olha aí. Dor de cabeça, dor na coluna. E a dor de cabeça pode ser em vários pontos da cabeça, né? A dor de cabeça é uma medicina à parte. Existem mais de 150 tipos de dor de cabeça. Uau, gente. E muitas vezes o comum é a população achar que toda dor de cabeça é enxaqueca. E não é. Muitas vezes a pessoa faz um tratamento de enxaqueca e não melhora. Por quê? Porque ela está com o diagnóstico errado. Está tratando como se fosse enxaqueca e, na verdade, é um outro tipo de dor de cabeça. Certo. Então, tem mais de 150 tipos. Então, o diagnóstico na dor crônica é muito importante. Porque se você não tem o diagnóstico correto, você não vai fazer o tratamento correto. Então, o carro-chefe é dor de cabeça, dor na coluna e as dores neuropáticas, assim, que entra muitas causas, mas as principais, neuralgia do trigêmeo, eu recebo muito paciente com dor em neuralgia do trigêmeo. Você já vai explicar pra gente o que é isso? Neuralgia pós-herpética, também vai muito paciente no consultório com neuralgia pós-herpética. As polineuropatias periféricas, que podem ser causadas por N causas. O paciente que faz quimioterapia pode ficar com neuralgia, dor neuropática pós-quimio, pós-Covid, que também é muito comum, às vezes está aparecendo muita polineuropatia pós-Covid. Então essas são as principais. E tem também as tendinite, bursite, isso aí nunca acaba, né? Nunca e hoje acaba. O estilo de vida moderno favorece a ter fibromialgia, estava esquecendo. Fibromialgia, tem muitos pacientes com fibromialgia, assim, e que é uma doença desconhecida, desvalorizada, menosprezada e maltratada e mal conduzida. Então, na hora que você junta tudo isso aí, vira uma bomba, né? Exatamente. Sem diagnóstico preciso, sem tratamento preciso, a pessoa não se cura nunca, exatamente, né? E qual que é a faixa etária e o sexo mais acometido pelas dores crônicas? Dor crônica, ela atinge todas as faixas etárias. Conforme a pessoa vai envelhecendo, vai se juntando outras causas de dor. Mas existe dor crônica até em criança, até em jovem, adolescente, em adulto jovem. Todas as faixas têm as suas dores. Conforme a pessoa vai envelhecendo, vai se somando outras causas. Então, a faixa etária não existe. Todas as faixas são acometidas. Sexo, a gente percebe que ela é mais comum na mulher. A mulher sofre mais com a dor crônica. Tinha que ganhar de presente mais isso, né, gente? Ela sofre mais, mas ela também pega homem. E geralmente, por exemplo, fibromialgia, só para a gente exemplificar. A cada 10 pessoas, 7 são mulheres e 3 são homens. Certo. Só que então é mais comum na mulher. Só que quando ela comete um homem, ela vem mais grave. Entendi. Então, muitas vezes a mulher ela ganha, entre aspas, na frequência. Só que conduzir a dor na mulher acaba sendo mais fácil do que no homem. Entendi. Eu conheço uma pessoa que diz que mulher é um bicho muito sofredor e pouco morredor. Não é? Resume bem. Resume bem, né? Olha aí, gente, o que sobra pra gente, né? Mas ainda bem que tem jeito, né? Tem jeito. E assim, a participação do paciente no diagnóstico, ali no relato, é muito importante, né, doutor Fábio, para que você consiga identificar o início da dor, o local onde a dor acontece. Ele tem que dizer com uma certa precisão. A participação do paciente, eu não digo que ela seja importante, ela é indispensável, ela é muito mais do que importante, tanto no diagnóstico e principalmente no tratamento. Certo. Dor crônica, você tem que ter uma conversa muito próxima com esse paciente, uma relação médico-paciente muito bem feita, porque ele tem que te relatar todos os detalhes dessa dor. Intensidade, quando que iniciou, característica dessa dor, irradiação, fatores de gatilho para essa dor. Então, são vários, e quanto melhor for a descrição desse paciente,
mais fácil vai ser de você elaborar um diagnóstico. Certo. A característica da dor seria se ela é em Se queimação. ela é queimação, se ela é enfacada, se ela é em choque, se ela é em aperto. Cada tipo Olha de só, dor gente. leva Tem uma você característica. por um braço de diagnóstico. Por exemplo, um paciente que chega no consultório falando, nossa, eu sinto uma dor tipo choque, que corre pela minha perna. Primeiro que você vai pensar, provavelmente é uma compressão, uma hérnia de disco, fazendo uma compressão de uma raiz nervosa lá na coluna, que está irradiando essa dor por esse nervo ciático. Certo. Se a pessoa chega no consultório e fala assim, olha, eu sinto uma dor, parece que eu tenho queimação na sola do pé e nas mãos. Assim, fica pegando fogo e dando aquela queimação. Você pergunta, é diabético? Ah, eu tenho diabetes. Neuropatia diabética tem uma distribuição muito singular, é uma distribuição que a gente fala em bota e luva, ele pega como se fossem as mãos e os pés e caracteriza por essa queimação. Então a descrição da dor, a intensidade, a irradiação, os fatores de gatilho. Em que momento que acontece? Em que momento que intensidade aconteceu, maior. se teve um fator que desencadeou essa dor, a frequência, quantas vezes por semana, a duração, tudo isso aí vai se somar para fazer o diagnóstico. Entendi. Então isso aí já vai te direcionar muito se o paciente te fala isso. Mas você complementa com exames quando você precisa, os exames de imagem, uma ressonância, uma tomografia, se você suspeita de uma dor num nervo, você pode fazer uma eletroneuromiografia que vai avaliar a condução. Que é esse exame? É muito doloroso? Como é? É um exame, às vezes assusta o paciente, mas ele é bem tranquilo. Qual que é a função dele? Quando você tem, por exemplo, um nervo, quando você faz uma ressonância, uma tomografia, é como se fosse uma foto. Você vai lá e tira uma foto. Você olhando o nervo na ressonância ou na tomografia, você não sabe se ele está funcionando bem ou não. Você sabe se ele está íntegro ou não. Mas muitas vezes o nervo pode estar aparentemente íntegro, mas o funcionamento dele, a condução nervosa está prejudicada. A eletroneuromiografia ela serve para avaliar o funcionamento do nervo, a condução desse estímulo. Então é um exame que é feito com umas agulhinhas, às vezes assusta falar, mas o exame é praticamente indolor, muito fácil de fazer, que você vai avaliar a condução do estímulo nervoso. Entendi, olha só que avalia legal, gente. o funcionamento do nervo, tá? Certo. Hoje em dia também tem a termografia, que é um exame que eu faço, que é uma câmera fotográfica específica para captar a diferença de temperatura do corpo e que você compara uma metade do corpo com a outra metade do corpo e você enxerga pontos dolorosos nesse exame. Esse exame eu uso muito para ajudar no diagnóstico da fibromialgia, tá? Certo. Fibromialgia é uma doença que ela não tem um diagnóstico por exame. A pessoa pode fazer qualquer exame de imagem, ressonância, tomografia, ultrassom, eletroneuromiografia, exame de sangue, vão vir todos negativos, mas não significa que ele não tem a doença. A doença da fibromialgia, o diagnóstico é clínico. Então, a termografia, existem alguns sinais fortemente sugestivos da fibromialgia. Então, tem muitos pacientes que passaram a vida toda procurando um exame que apareça escrito lá fibromialgia e não encontrou. E a hora que ele vê a imagem que mostra os pontos dolorosos, que ele fala, nossa, é exatamente aí que eu tenho dor. Eu tenho paciente que chora, juro pra você. Com certeza. Ele chora a hora que ele vê o exame e fala, até que enfim alguém enxergou a dor que eu tenho. Porque eu não aguento mais ter que me esforçar e ter que convencer as pessoas que eu tenho uma doença. É muito triste, né, gente? É muito difícil. Ter dor é muito difícil, né? Quem tem dor tem pressa, eu digo isso, né? E quem tem dor, às vezes não consegue mesmo explicar, porque as pessoas não veem sangue, não é? Não veem que está sangrando, então tá tudo bem, não é? Principalmente dor neuropática. É uma dor praticamente invisível. São as dores dos nervos, né, gente? Porque a gente não está falando aqui difícil para vocês não entenderem. Se vocês não entenderem, perguntem, certo? Doutor Fábio, você está falando bastante aí da fibromialgia, né? A fibromialgia ela tem uma origem psicológica muito grande, né? E essas dores psicossomáticas que vêm das emoções, né? Nós já tivemos outros programas relacionados a esse tema, a medicina germânica, por exemplo, a biorressonância, a osteopatia, enfim, outros programas
com outros profissionais que falaram, comentaram sobre a fibromialgia, a PNL também, né? Relacionando a fibromialgia com as emoções, né, que são gatilhos, então, e que levam a essas alterações celulares, físicas e, portanto, também o aparecimento de dores físicas, né? É uma dor emocional, mas que gera uma dor física real. Né? Então, como é que você lida com isso? O que você me fala disso? Olha, a parte emocional, ela está diretamente relacionada com a dor crônica. Você não tem como separar a parte física da parte emocional quando você fala de dor crônica. E os dois caminhos é possível. Tanto aquele paciente que já tinha, por exemplo, uma depressão, uma ansiedade prévia à dor, daí desenvolveu uma dor crônica, seja ela qual for, e a dor crônica fez com que tanto a depressão ou a ansiedade prévia aumentasse a intensidade. Então, esse é um caminho possível. Mas existe também o caminho onde a pessoa não tinha nada emocional antes da dor, começou a ter uma dor crônica, e você imagina só, uma pessoa com uma dor diária, um mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos sofrendo com dor, é óbvio que ela vai desenvolver uma depressão, uma ansiedade, que vai ficar com a emocional, com a saúde mental abalada. É um ciclo, É um círculo, que ele roda tanto para um lado quanto para o outro. Então, assim, quem tem dor não tem qualidade de vida, ela não dorme bem, ela não se alimenta bem, ela não produz, ela não trabalha bem, ela não gera baixa autoestima, que gera depressão, ela não se relaciona bem no trabalho, com a família. Então, tudo isso aí evolui para uma depressão. Então, assim, a depressão, ela pode estar tanto presente antes da dor, ou ela pode vir após a dor. Então, não tem como você tratar uma dor crônica se você não se preocupar com a saúde mental dessa pessoa. E você leva em consideração isso, exatamente. Então, também. Um dos pilares dessa medicina do estilo de vida que a gente acoplou, né? A medicina de precisão, a medicina do estilo de vida, a medicina da dor. Um dos pilares é a saúde mental e o controle do estresse. É você valorizar a depressão e você tratar de maneira conjunta. Não tem, eu sempre falo assim, que o tratamento da dor crônica, muitas vezes você não é só o remédio, você precisa de uma ajuda de um psicólogo, em alguns casos, às vezes de um psiquiatra, de outras terapias, uma terapia ocupacional, uma fisioterapia, atividade física, tudo isso aí, ele faz bem para o corpo e faz bem para a cabeça. Porque a pessoa que tem dor crônica, ela não tem como você separar o corpo e a mente. Claro. E eu vou além, não tem como você separar o corpo, a mente e o espírito. Exatamente. É um conjunto, você tem que olhar o paciente de uma maneira global. E muitas vezes, o que ele precisa não é um remedinho, o que ele precisa é uma conversinha. Olha isso, gente. Entendeu? E às vezes uma conversa bem focada, um direcionamento para uma terapia ou para uma melhoria da espiritualidade, isso aí muitas vezes substitui até o remédio. Com certeza. É isso aí. É isso que o Sala VIP tem tentado trazer para vocês por meio de outros profissionais e agora, é claro, com essa autoridade no assunto, o Dr. Fábio Trevisan. E, Dr. Fábio, vamos falar então, além dessas terapias, como que são esses tratamentos que você oferece? Né? Porque, por exemplo, eu não conhecia, então eu queria que você explicasse para o nosso público de casa, quando a pessoa procura a sua clínica da dor e você consegue traçar esse diagnóstico, como que são os tratamentos possíveis para essas dores? Fala para a gente de algumas ferramentas que você utiliza. Então vamos falar assim de uma maneira, o que a pessoa vai encontrar lá quando ele chega para mim? Alguns anos atrás, eu já comentei, eu fui para os Estados Unidos, lá para Harvard, e aprendi que a dor não dá para tratar só com medicamento, e só com tratamento medicamentoso ou algum equipamento. Você precisa fazer algo a mais, você tem que preparar esse alicerce, que são as mudanças do estilo de vida, e agora, com a medicina de precisão, avaliar se ele tem algumas predisposições genéticas. Então, no tratamento, eu elaborei um método, eu até patenteei esse método, e ele é o assunto desse meu livro.
né? Que nós vamos chegar lá nele. Exatamente. Que é o mapa da vida sem dor. Fiquem comigo aí, gente. Fiquem aí que vocês não perdem por esperar. Eu patentei como mapa da vida sem dor, porque realmente, para você alcançar uma vida sem dor, você precisa seguir um caminho. E eu observo que os pacientes que sofrem com a dor crônica, eles estão perdidos nesse caminho, eles não sabem o que fazer exatamente. Eles peregrinam de profissional em profissional, de médico em médico, chegam no meu consultório com uma lista enorme de tratamentos que já fizeram, medicamentos que já tomou e nada melhorou. Então ele precisa de um guia, ele precisa de um mapa para conduzir ele nesse caminho. Então esse mapa ele começa com as mudanças de estilo de vida, que nós vamos dar estratégias para esse paciente, conforme o pilar que ele estiver precisando mais, alimentação mais saudável, suplementos alimentares, nutracêuticos, que são nutrientes que agem como medicamentos, atividade física, a importância do movimento, do exercício, estratégias para a saúde mental, para controle de estresse, estratégias para a saúde do sono, melhorar a qualidade do sono, ter um sono restaurador, estratégias para se libertar de alguns tóxicos que interferem na dor, como tabagismo, etilismo, excesso de medicações, que é aquela polifarmácia. A primeira coisa que você tem que fazer num paciente que chega para tratar dor, que tem uma caixinha com 20 remédios, é tirar essa polifarmácia. Estratégias para melhorar o relacionamento social, pessoal e profissional, e estratégias para melhorar a espiritualidade. Então, esses 7 pilares, nós vamos avaliar qual que vai fazer mais efeito na dor desse paciente. Começa-se por aí. Começa por aí, é o alicerce. Certo. A gente tem que ser bem claro com a pessoa que está assistindo a gente, que sofre com dor em casa, que não existe milagre para tratamento da dor. Se você sofre com dor crônica, não é um remedinho que você vai tomar por dia que vai resolver o teu problema. Começa começa com essa mudança no teu estilo de vida. É você tomar as rédeas da sua vida, voltar a ser o protagonista da sua vida e conduzir ela no caminho certo. E para isso que a gente vai ajudar você. Só que assim, não tem como mudar se o paciente não quiser fazer a mudança. Era isso que eu ia dizer. Tá? E para isso que nós tem que querer, porque não é fácil, né? Não é fácil, mas a gente tem estratégias para facilitar esse caminho. Certo. Então, esse mapa da vida sem dor, a pessoa vai percorrer com a minha ajuda, assim, mostrando o caminho, assim, onde que tem as armadilhas, evitando as situações que vai comprometer o tratamento da dor. É um tratamento direcionado. Fez esse alicerce, a gente vai entrar nos procedimentos da medicina da dor. A gente começa, muitas vezes medicação resolve também. Existem medicamentos para dessensibilização do sistema nervoso central, nas dores neuropáticas, nas dores causadas pelo nervo. Hoje em dia eu tenho usado muito cannabis medicinal, que é a terapia endocannabinoide, que é o cannabis, que é, entre aspas, popularmente como a maconha, mas que não tem nada a ver com aquela maconha. É medicamento produzido, industrializado, laboratório de confiança, que age no sistema endocannabinoide, que é os receptores que a gente tem no cérebro, na medula. Então eu uso muito terapia endocannabinoide, cannabis. Que legal, gente. E tem os procedimentos, por exemplo. Um paciente que tem enxaqueca crônica, todo dia eu estou tendo dor, ou dia sim, dia não eu estou tendo. A gente pode fazer, por exemplo, a aplicação de um protocolo de Botox. Existem o que chama pré-empty, que eu tive a oportunidade, assim, nunca vou esquecer disso, eu aprendi a fazer o pré-empty lá na Harvard com a pessoa que criou o método. Uau, gente, que legal! Criou e publicou e espalhou para o mundo. Que massa! Então a gente tem alguns pontos dolorosos na cabeça, que você faz aplicações mensais do Botox e você tem um efeito impressionante. Por exemplo, o paciente chega com uma tendinite, uma bursite, né, você pode fazer bloqueio anestésico guiado por ultrassom. No próprio consultório, você passa o ultrassom a ver qual que é a estrutura que está com a tendinite, com a bursite, você faz um bloqueio guiado, você vai com a agulha exatamente em cima daquela posição, da posição. Mas isso aí é temporário? Ou é uma coisa permanente? Alguns casos ele acaba tendo um resultado permanente. Em outros casos você precisa repetir, por exemplo, após 6 meses, 1 ano. Então, por exemplo, uma artrose de joelho.
aquele idoso que tem 80 anos, que tem indicação, uma artrose avançadíssima do joelho ou do ombro, né, ou do quadril, que são os principais locais de artrose, que não tem uma condição, não tem segurança. Também, né? Essa imagem mostra a deformidade da artrose, né? Já é uma artrose avançada. Mas quando ela chega no joelho, no quadril e no ombro, você pode fazer prótese, né? Principalmente no quadril e no joelho. Só que muitas vezes é um paciente tão idoso e tão debilitado que a cirurgia é de alto risco. E muitas vezes o próprio paciente não quer fazer. Então você pode fazer infiltração de ácido hialurônico intraarticular. É um procedimento temporário, mas que você repete a cada 6 meses. Então o paciente fica 6 meses sem ter dor. Quando ele começa a sentir dor, ele vai lá e faz de novo. Fica mais 6 meses. Então, assim, é um procedimento que parece paliativo, mas não. Ele posterga, ele evita uma cirurgia, muitas vezes naquele paciente que não tem mais possibilidade de fazer cirurgia, não tem mais segurança anestésica, não suporta uma cirurgia de grande porte. São procedimentos minimamente invasivos. Minimamente invasivos, anestesia local, segurança enorme, risco mínimo. É igual, hoje em dia também... Calma aí, segura essa imagem, diretor, que ele já vai falar. Hoje em dia a gente tem feito também, além do ácido hialurônico, a gente tem feito também medicina regenerativa, que é o plasma rico em plaqueta. Não sei se você já ouviu falar, PRP. PRP ele está sendo usado em muitas áreas, assim, até na parte estética, né? Tá usado, mas assim, o PRP ele tem são células com poder altamente regenerativo que você pode infiltrar nessas articulações com artrose, joelho, quadril, ombro. E tanto na artrose quanto na tendinite, na bursite, nas lesões esportivas, uma lesão de tendão, e ela ajuda a regenerar essas estruturas. Maravilhoso. Então, assim, é a medicina regenerativa que é uma alternativa também para... Então, assim, procedimento... É o que as pessoas chamam de infiltração. Eu fui lá no consultório e fui fazer uma infiltração. Às vezes, infiltração não é só de o procedimento, né? Tipo assim, você pode infiltrar o ácido hialurônico, o corticoide, anestésico, a medicina, o plasma rico em plaqueta. Então, quando a gente fala em infiltração, é uma maneira simples para a pessoa entender, né? Genérica, daquele procedimento que você enfiou a agulha, né, posicionou a agulha direcionada por ultrassom lá dentro da articulação. Certo. Ou lá naquele ponto que você quer que vá a medicação. Daí você infiltra a medicação lá. Certo. E a radiofrequência? Onde é que ela entra? O que é? Explica pra radiofrequência é uma alternativa de tratamento também. Ela pode ser, ela é uma alternativa de tratamento para dor, para o nervo, né? Então ela também está na estética, aliás, né? Também. Eu uso a radiofrequência no tratamento da dor quando a gente quer agir sobre um nervo. Nós temos uma imagem também. Coloca na tela para gente. Tem 2 tipos de radiofrequência. Essa aí é uma imagem, uma radiofrequência feita na coluna, tá? Provavelmente é uma lombalgia, uma hérnia de disco, né? Então você posiciona, aí tem 4 agulhas, você está fazendo 4 pontos dolorosos ao mesmo tempo. Então provavelmente 4 níveis articulares, tipo L3, L4, L5, S1, 4 segmentos da coluna. Isso é feito com anestesia, doutor? Anestesia local e uma sedação leve. Sedação leve, assim, o paciente... Só para relaxar. Só para relaxar, é um procedimento que a gente fala, é um procedimento day hospital, né? O paciente chega de manhã, faz o procedimento, fica em observação 2 horas, na hora do almoço está indo para casa. Não precisa nem dormir no hospital. Tá? E a radiofrequência é um estímulo magnético, né? O equipamento a agulha, na ponta dessa agulha, tem o eletrodo que vai estimular magneticamente o nervo. E tem dois tipos, tem a radiofrequência térmica, que você vai promover um calor, que ela é uma radiofrequência ablativa. O que ela faz? Ela destrói o nervo. Então, pelo calor, né? Pelo calor. Então, essa radiofrequência, hoje em dia, ela está sendo menos usada, porque, como eu disse, ela destrói o nervo. Então, você tem que selecionar bem, você tem que ser um nervo exclusivamente sensitivo, e que não vai fazer falta, entre aspas, depois de ser destruído. Não pode ser um nervo motor, pode ser um nervo motor, exemplo, não. Né? Senão a pessoa não anda mais. Radiofrequência térmica não é feita em nervo motor. Então, mas você faz no nervo motor e no nervo sensitivo, você faz o que hoje em dia é mais moderno, que é a radiofrequência
pulsada, que são pulsos magnéticos, que não produz calor, que ele vai fazer uma dessensibilização desse nervo, uma neuromodulação desse nervo. Então esse nervo vai ficar, entre aspas, para a pessoa entender, hibernado. Entendi. Ele vai ficar adormecido por um prazo variável, às vezes 6 meses, 1 ano. Muitas vezes ele nunca mais precisa repetir a sessão. Uau, gente, depende da máximo. Resposta de cada um. Tem paciente, eu sempre falo, o procedimento pode durar de 3 meses a 1 ano. Mas geralmente ele nunca dura menos de 3 meses. Raramente também dura menos do que 6 meses, tá? Que bom, que Então incrível. pode ser necessário repetir, mas muitas vezes também não é necessário. Então é uma técnica, é um aparelho que emite ondas magnéticas que podem ou não produzir calor, que podem ou não destruir o nervo ou adormecer esse nervo e aliviar a dor. Maravilhoso, pode gente. ser usada na coluna, como aquela foto, mas pode ser usada no joelho, nos nervos geniculares do joelho, no ombro, no nervo trigêmeo, que é aquela essa foto aí. O diretor quer muito que a gente fale dessa foto. Ele está interessado nesse assunto. Essa é a anatomia do nervo trigêmeo. Então, explica pra gente, doutor Fábio. Eu recebo muitos pacientes com neuralgia do trigêmeo. Você que trabalha com essa área de internet, há uns 2 anos atrás, Leila, eu fiz um vídeo comum, assim, falando sobre neuralgia do trigêmeo. Eu juro para você que eu não patrocinei esse vídeo, eu publiquei na minha rede, eu não gastei 1 centavo nesse nervo e nesse vídeo da neuralgia do trigêmeo, e não sei exatamente porque ele viralizou. Ele teve mais de 2 milhões de visualização. Uau. Acho que muita gente se identificou com ele. Muita gente se identificou. E até hoje, já foi 2 anos que eu publiquei, eu acho que eu vou até republicar de novo. Republica. E eu recebo pacientes de vários lugares do Brasil, tanto presencial quanto online, que vêm no meu consultório especificamente para falar do nervo trigêmeo. Olha só. É impressionante a repercussão desse vídeo. Então, neuralgia do trigêmeo, para a pessoa entender, ela é considerada a pior dor que existe. A Organização Mundial da Saúde, no ranking dela, a neuralgia do trigêmeo é a número 1. É a pior dor que existe. Olha isso. Em muitos lugares do mundo, principalmente lá no Oriente, Japão, China, muitas que são pessoas muito metódicas, né, diferente de nós aqui, que é mais adaptável, muitas pessoas cometem suicídio pela neuralgia do trigêmeo. Então, de tanto que a dor é intensa, é fora do comum. O que é o nervo trigêmeo? Existem alguns nervos cranianos, são nervos que nascem dentro do cérebro e que se exteriorizam para fora do cérebro, para fora do osso. Então, o nervo trigêmeo é um nervo craniano, tem origem lá dentro do cérebro. Ele se exterioriza, poderia até colocar aquela coloca foto, a imagem de novo. Ele se exterioriza nessa região que fica por um orifício, por um forame, que é um buraquinho no osso, que fica na região um pouquinho na frente do ouvido. E a hora que ele se exterioriza, que ele sai para fora do osso, para a pele, né, para o tecido subcutâneo, ele se divide em 3 ramos. Por isso que ele chama trigêmeo. O ramo oftálmico, que é esse que sobe para o ramo 1, que sobe para a parte do olho. O ramo maxilar, que é o ramo 2, que é esse que vai para a região da bochecha, da maxila. E o ramo mandibular, que é o ramo 3, que é esse que acompanha o trajeto da mandíbula. O que vai para baixo ali, que vai para a parte do dente ali. E todos eles nascem naquele gânglio, que você vê essa agulha que está sendo apontada lá naquele gânglio. Certo. Aquele gânglio se chama gânglio de Gasser. E essa agulha é uma técnica que a gente usa, minimamente invasiva, de radiofrequência. Uau. Ou de bloqueio. Você, ali nessa região, do lado da rima bucal, aqui do lado do lábio, a gente tem um buraquinho no osso também, que dá acesso para dentro do osso. Certo. Então, guiado por ultrassom, ou melhor ainda, guiado por raio-x, dentro do centro cirúrgico, você consegue posicionar essa agulha lá em cima desse gânglio de Gasser. Uau, ou você anestesia com anestésico, ou você faz a radiofrequência. Certo. Então, a neuralgia do trigêmeo, ela pode acometer qualquer um dos nervos. O mais comum é o mandibular, que é o terceiro, que acompanha a raiz do dente. Então, muitas vezes ele simula dor de dente. Dor de dente. Eu tenho pacientes que chegaram no meu consultório e já tinham arrancado, já tinha ido ao dentista, já tinha tirado 1, 2, 3, 5 dentes. Que é muito parecido com dor de dente. Só que vai no dente, tira um dente, a dor continua. O dentista tira o do lado, continua. Tira o terceiro, continua. Até que cai a ficha e percebe, não é dor de dente, tem algo a mais. E acaba encaminhando o paciente. Você faz o diagnóstico, que pode ser
com uma ressonância, uma eletroneuromiografia, a própria clínica é muito sugestivo da dor, e você faz o tratamento. Assim como qualquer dor neuropática, o tratamento é com medicações específicas para dessensibilizar esse nervo. Certo. Que muitas vezes, a hora que você fala quais medicações vai utilizar, a pessoa até assusta um pouco, porque não é qualquer dor neuropática, ainda mais a neurologia do trigêmeo, que é muito refratária a tratamento, você não trata com dipirona, com paracetamol, com anti-inflamatório, com pomada. Isso aí é perder tempo, o efeito é zero. Você tem que dessensibilizar com algumas medicações mais específicas para dor neuropática. E você pode fazer os procedimentos, né? A radiofrequência, um bloqueio anestésico. E a dor do neurotrigêmeo é aquela dor tipo choque, que a pessoa tem choque elétrico muito forte, que se repete várias vezes ao dia. Eu tive paciente que chegava, doutor, eu tive a disposição de contar, eu tive 90 choques num dia. Meu Deus do céu. Aqueles choques, tipo relâmpago, ele fala. É aquele choque que vem e que passa. E o paciente fica constantemente naquela corda bamba, vivendo assim no medo, né? Quando que vai vir outro choque? A pessoa, e muitas vezes tem fatores de gatilho, a pessoa vai escovar o dente, desencadeia dor, a pessoa chupa um sorvete gelado, desencadeia dor, a pessoa sofre um estresse, desencadeia dor, a pessoa mastiga, desencadeia dor. Então chega um ponto que a pessoa não come mais, tem medo de beber, deixa de chupar um sorvete, porque o medo de chupar um sorvete dá um gatilho. Então, a neuralgia do trigêmeo, eu falo que ela acaba com a qualidade de vida da pessoa e das pessoas que cercam essa pessoa. Com certeza. Porque as pessoas que cercam, elas ficam com aquele sentimento de impotência. Ela não sabe, ela vê o familiar tendo aquelas crises absurdas de dor, uma atrás da outra, e não sabe o que fazer, porque não tem o que fazer. Exatamente. Você tem que procurar, e daí corre para o pronto-socorro, ou postinho de saúde, coloca lá coloca um sorinho com dipirona, um sorinho com tramadol no máximo, às vezes dá aquele alívio momentâneo, a pessoa mal chegou em casa, a dor já voltou de novo. Ai, que tristeza. Então, a neuralgia do trigêmeo merece atenção. Eu sempre falo, só quem tem neuralgia do trigêmeo sabe o quanto essa dor impacta na qualidade de vida. A pessoa deixa de viver. Só, gente, que incrível. Se vocês se identificaram aí, prestem atenção e corram atrás de ajuda, né? E se vocês conhecem também alguém que tenha esses sintomas, passem essas informações para frente para que essa pessoa também consiga tratar e consiga ter uma qualidade de vida melhor. Porque ninguém merece ter dor. Uma dor de dente já é terrível, imagine uma neuralgia do trigêmeo, né, que é esse não é nervo. À toa que é a pior dor que existe. Né? É a pior dor que existe. Tem gente que fala que é a cólica de rim, né? Então não é. Só de efeito de curiosidade aqui, né? Qual que é o ranking, né? As principais, o top 3, né? Primeiro lugar, neuralgia do trigêmeo. Segundo lugar, a cólica nefrética, tá quase lá. Tá quase lá. Quem tem uma cólica de rim também sofre. A diferença da cólica de rim é que ela passa mais rápido, né? E a dor do parto. O parto normal está em terceiro lugar. Tem mulheres que têm um parto normal super tranquilo, mas tem mulheres que têm um parto normal extremamente muito doloroso sofrido, também. Não é? Olha que interessante, gente. Que interessante. Eu não sabia disso. Porque só se ouve falar, principalmente da cólica de rim, e que se compara com o parto, né? Exatamente. Aí os homens nunca vão saber. E tem mulheres que também não sabem e nunca vão saber. Ou faz o parto com analgesia, né? Que hoje tem as modernidades da vida moderna. Exatamente. E agora vocês estão sabendo aí que tem a neuralgia do trigêmeo, desse nervo que tem essas ramificações aí na face e que dói muito, muito. É preciso ser bem diagnosticado e tem tratamento, né, doutor Fábio? Ou um bloqueio desse nervo com anestésico. Existe a possibilidade de não só dessensibilizar esse nervo, mas de lesar esse nervo para ele não... Assim, a gente sempre segue um passo, né, um trilho, assim, de uma sequência de tratamento. Muitas vezes, começa sempre no mais simples até chegar no mais complexo. Muitas vezes o tratamento medicamentoso, a medicação correta, na dose correta, resolve o problema, em muitos casos. Se não resolveu, você passa para o degrau seguinte, que é um bloqueio anestésico, uma radiofrequência. Mesmo assim, voltou a ter, você pode passar para a parte da frente. O próximo passo,
que você pode... O nervo trigêmeo é um nervo 100% sensitivo. Ele não tem função nenhuma na motricidade da face. O nervo que ele tem só a sensibilidade da face. O nervo que mexe a boca, que mexe os músculos, é o nervo facial, é outro nervo. Então, muitas vezes, em casos extremos, que raramente tem que chegar nisso aí, você pode fazer uma neurólise desse nervo, que é um procedimento que você pode destruir esse nervo trigêmeo. Assim como é feito, por exemplo, no canal. Assim como é feito no canal. Do dente. Então, o que pode? Só que você tem que orientar bem o paciente. Ó, o que vai acontecer? Nós vamos destruir esse ramo mandibular. O que vai acontecer? Você vai ficar com essa região mandibular anestesiada. Assim, você não vai ter a sensibilidade nessa região de beliscar. Não vai sentir. Mas, para você chegar a ponto de sugerir esse procedimento para o paciente, é porque ele tem uma neuralgia do trigêmeo extremamente refratária, que já passou por todas as etapas prévias sem resultado. Então, se ficar com aquela sensibilidade, aquela anestesia, é o de menos para esse paciente. Com certeza. Porque ele vai falar, nossa, se eu ficar sem dor nenhuma, isso aí eu não vou nem sentir falta, não vai fazer diferença. Pode beliscar, então, assim, bater. É uma possibilidade, mas é a última das possibilidades. Porque antes de chegar lá, a gente tem muitas outras opções prévias. Outras coisas antes, né? Que resolve. E, doutor Fábio, quando a dor é referida, né? Que a gente fala que a dor não é exatamente daquele local, né? Ela vem de outro local e é irradiada. Como é que é feito esse diagnóstico? Eu falo isso porque, por experiência própria, né? Uma pessoa da família, minha mãe, ela não foi bem diagnosticada, né? E infelizmente veio a falecer. E era uma aparente neuralgia do trigêmeo, né? Porque ela sentia dor no rosto, dor no olho também. E no final das contas, era uma síndrome de Horner. Não sei se né, você já deve ter ouvido falar. Ou seja, era algo referido, né? Porque não tinha nada na face, ele não era nada no trigêmeo, inclusive, que foi investigado. Mas também não se pesquisou mais nada. Olha, quando chega um paciente, é importantíssimo você ter o alerta aí. Porque assim, o diagnóstico da dor é o primeiro passo. Se você não faz um diagnóstico preciso, você tem grandes chances de fazer um tratamento errado. Ou então um tratamento ineficaz, ou então não resolver e só agregar efeitos colaterais. Então, por exemplo, uma neuralgia do trigêmeo. Existem dois tipos de neuralgia do trigêmeo. Um exemplo desse que você partindo para teu comentário. Ela tem a neuralgia do trigêmeo, que ela é primária, que é a idiopática, onde a dor está no próprio nervo. E ela tem a dor secundária, que ela é secundária a uma compressão extrínseca. Por exemplo, a pessoa tem um tumor dentro da cabeça, que está comprimindo o nervo e que está dando sintomas de neuralgia do trigêmeo. Então, não adianta você tratar a neuralgia do trigêmeo, você tem que descomprimir esse nervo. Exatamente, no caso dessa paciente, né? É o mesmo caso. Era o gânglio estrelado ali do ladinho da aorta, a aorta estava dilatada. Estava comprimindo ele. Estava comprimindo ele e ele irradiava essa dor. Gente, é uma coisa que então, difícil assim, diagnóstico. você tem o diagnóstico, para você falar que uma doença é idiopática, o que é idiopática? A doença, ela não tem causa, é o próprio nervo que está causando a dor. Você tem que descartar todas as outras possibilidades. Então, para você fazer, um exame que é indispensável para fazer um tratamento da neuralgia do trigêmeo é uma ressonância. A pessoa tem que fazer uma ressonância para descartar causas secundárias. Se ela tiver, por exemplo, um tumor que está comprimindo o nervo trigêmeo, só vai resolver se fizer uma neurocirurgia para tirar esse tumor. É a mesma coisa a síndrome de Horner. O gangue estrelado, ele fica aqui na região do pescoço, né? Perto da artéria carótida e que quando, inclusive, eu faço o bloqueio do gangue estrelado para muitas situações, que o gangue estrelado ele serve tanto para dor do membro, se a pessoa tem uma dor neuropática de membro superior, você pode bloquear o gânglio estrelado que fica no pescoço e você alivia essa dor do membro superior. Gente, que incrível. Só que o gânglio estrelado é um gânglio tão importante, né, esse gânglio, esse nervo aqui no pescoço, que ele inerva o coração. Então eu tenho lá no hospital universitário, que eu trabalho no HU, né? Sou docente lá. Mais essa, gente. Trabalho lá. Então, muitas vezes, aqueles pacientes que têm arritmia cardíaca, que não controla com medicamento, que está o tempo todo com o coração acelerado, você pode bloquear o gânglio estrelado para controlar a arritmia cardíaca.
Gente, Então que tem incrível. esses bloqueios, são coisas do outro mundo mesmo, né? Do outro mundo. Então, assim, e uma outra causa de dor irradiada, que eu sempre, às vezes, oriento o paciente. Paciente, olha, eu tô com dor, queimação lá na minha panturrilha, aqui na batata da perna. Eu tô, além da dor, eu tô com dificuldade para andar, eu vou subir escada, parece que a perna tá mais fraca. E às vezes a pessoa nem tem dor na coluna. Só que muitas vezes a dor que está irradiada para membro inferior, ela tem origem lá na coluna. Por exemplo, uma hérnia de disco. Uma hérnia de disco, o disco é como se fosse um amortecedor que tem entre as vértebras, né, entre os ossos. E o que é a hérnia? Esse disco, ele sai da posição anatômica, ele fica cutucando, ele encosta no nervo, que é o nervo ciático, que tem origem lá na coluna. É o nervo mais longo do corpo, ele origina na coluna, passa pelo quadril, desce pela coxa e vai até o pé. Em qualquer trajeto desse nervo, a pessoa pode sentir dor. E não significa que a dor está aqui na panturrilha, por exemplo. Então não adianta eu passar uma pomada aqui na panturrilha, não vai resolver nada, porque o teu problema está lá na coluna. Eu tenho que tratar a coluna, a hérnia de disco, a fazer o procedimento ou a medicação lá na coluna, e daí, melhorando lá, a dor para de doer na coluna, aqui na panturrilha. Então, são exemplos bem simples para a pessoa entender que muitas vezes a dor está num local, mas a origem dessa dor pode estar muito distante daquela origem. Por exemplo, se a pessoa tem uma hérnia de disco, um exemplo bem típico para a pessoa ver como é que igual você falou, como é que esse universo da dor é complexo. Muito. Uma hérnia de disco L5, que é no finalzinho, o segmento lá embaixo, você vai ter dor irradiada para tornozelo, pé. Às vezes a pessoa fica achando que a dor está no pé, fica passando pomada, fica fazendo fisioterapia, e a dor está lá na coluna. Uma dor mais para baixo ainda na coluna, uma hérnia, uma compressão de uma raiz de S1, que é a primeira raiz do sacral, já lá no finalzinho da coluna. A pessoa irradia muitas vezes para os genitais. A pessoa o homem, por exemplo, pode começar a ter dor, tipo, como se eu estou sentindo dor no testículo. E às vezes procura o urologista, acha que às vezes faz um ultrassom, pode achar que é uma torção de testículo, pode achar que é uma epididimite, que é uma inflamação do epidídimo. E na verdade é uma hérnia de disco lá em S1. A mesma coisa a mulher, às vezes a mulher chega no consultório, olha, eu estou sentindo dor que irradia para a vagina, eu estou sentindo dor na relação sexual. E às vezes procura o ginecologista, faz os exames, está tudo normal. Às vezes começa a falar, nossa, isso aí é psicológico. E a hora que faz um exame da coluna, encontra uma hérnia de disco S1, que está comprimindo uma raiz que vai para a vagina, por exemplo. Mas, doutor Fábio, então os profissionais não estão preparados para diagnosticar isso de uma forma tão precisa, porque acaba sendo tão especialistas, às vezes, né, em suas especialidades, que acabam não desconfiando dessas outras coisas. Universo da dor, você tem que abrir o leque, você tem que enxergar além da tua tem que área. Investigar tem que investigar muitas coisas, descartar muitas coisas. Eu sempre falo que, assim, por exemplo, um dentista, ele não é obrigado a conhecer neurologia do trigêmeo, mas ele tem que ter aquela noção de que, eu arranquei um dente e não melhorou. Eu arranquei o outro dente e não melhorou. Então não é dente. Não precisa chegar a arrancar 5 dentes para cair a ficha. Exatamente. Encaminha para um profissional para investigar algo que parece que está anormal. Exatamente. Por exemplo, um paciente chega qualquer médico, de qualquer especialidade. Eu estou com uma dor, o médico faz exame, não enxergou nada, o paciente continua com dor, fez o tratamento inicial, não melhorou. Assim, suspeita. Você não é obrigado a conhecer tudo. Eu não conheço tudo, só que você tem que ter a humildade de encaminhar para outra pessoa para pedir uma ajuda. Eu não tenho problema nenhum de pedir ajuda para um outro colega quando eu percebo que tem algo que eu não estou sabendo exatamente o que é, mesmo sendo da área. Porque às vezes aparecem uns casos complicadíssimos lá, que você vai escutando a história, você vai até encolhendo atrás da cadeira, porque você já está pensando, meu Deus, o que eu vou fazer se esse paciente já fez de tudo? Né? Igual hoje mesmo à tarde, no consultório, eu recebi um paciente que teve um acidente de moto há 14 anos atrás
e fez uma lesão de plexo braquial, ficou com o braço comprometido. E há 14 anos ele teve o comprometimento motor, né, não mexe o braço, e vive, além de não mexer o braço, sofre com dor. Já fez de todos os remédios que você imaginar, ele já fez. Já fez... Fisioterapia. Isso aí, já tudo, fez tudo, fisioterapia. Né? Já implantou um estimulador neuromedular, não resolveu. Nem isso? Nem isso resolveu. Até a próxima pergunta. Né? Não resolveu. Já fez uma cirurgia que chama cirurgia de Dress, que é uma cordotomia. Você vai na parte de trás, na parte dorsal da coluna, que é sensitiva, você vai lá e corta esses nervos para parar de doer. Deus. Não resolveu. Então, tipo assim, eu fui escutando tudo isso aí, 14 anos, meu Deus. Daí, na hora, enquanto ele estava falando, eu pensei, eu vou sugerir cannabis. Daí ele falou, já usei cannabis também. Eu falei, meu Deus. Sem solução. Aparentemente sem solução. Daí fiz um esquema analgésico lá para ele, mudei algumas medicações, ajustei a dose. E o que eu vou fazer agora? Ele foi hoje, ele vai voltar daqui 14 dias. Nesses 14 dias ele vai estar com esse tratamento para a gente avaliar, ver se acalma um pouco a dor. Coloquei um adesivo, que é uma terapia nova, que a gente pode até comentar para tratar a dor. Mas nesses 14 dias eu vou conversar com os meus colegas especialistas em dor lá no Sírio-Libanês, vou passar o caso e vou falar, vou ser humilde o suficiente de falar para ele, eu preciso da ajuda de vocês, o que vocês sugerem? Então, todo médico tem que ser assim. Vai até o ponto onde você conhece e não tem vergonha, não se sinta diminuído de pedir ajuda para outro colega, de encaminhar paciente para um colega que tem uma especialidade um pouco mais específica que a tua. Tanto que hoje no consultório eu recebo muitos pacientes encaminhados por reumatologista, por ortopedista, por neuro. Esse paciente mesmo veio encaminhado, ele é de Assis, veio lá de Assis, encaminhado por um neurocirurgião de Assis, para uma opinião, com um tratamento conjunto. Então, tipo assim, você tem que ver que o paciente está sofrendo com dor e você vai somar esforço. Exatamente. Eu, o neurocirurgião, o colega que vai ajudar. Excelente. Porque é assim que a gente vence a dor. Excelente, muito bom. Fica a dica para os profissionais aí. Humildade, né? Humildade em pedir ajuda, em delegar função para outro profissional. Trabalho conjunto, saber que não se sabe tudo. Aliás, quanto mais se estuda, mais se sabe, menos se sabe. Isso é uma verdade, Leila. Se você chegar ao ponto de achar que você sabe tudo, tem algum problema com você. Com certeza. Quanto mais você sabe... Você nunca sabe tudo, por mais que você estude. Quando eu fui lá para Harvard, eu até que estava comentando com você antes de iniciar o programa, fui fazer o curso de dor. A primeira projeção que eles fizeram lá na aula, no palco, foi assim, por que as pessoas continuam sofrendo de dor hoje em dia, apesar de tanto avanço na medicina? Todo dia tem uma medicação nova, todo dia tem um tratamento novo, todo dia tem um procedimento novo. E por que mesmo assim as pessoas sofrem com dor? Porque você nunca sabe tudo. Exatamente. Você sempre tem coisa para aprender. Com certeza. Então, e coisas novas surgem também, dia, né, doutor Fábio? Dia. Por exemplo, Covid, pós-Covid. Surgiram doenças ou dores novas? Não surgiram? Surgiram. Como que você tem lidado com isso? Olha, quais dores novas apareceram aí pós-Covid? O Covid, ele foi uma síndrome infecciosa, né, essa pandemia, e que ela foi embora, está indo embora, praticamente já não tem mais casos, né? As mortes, graças a Deus, praticamente acabaram, só que ela deixou o pós-Covid. As sequelas. A sequela pós-Covid. E as sequelas, elas são as mais variadas possíveis. Desde da queda de cabelo, que praticamente todo mundo que teve Covid tem queda de cabelo, tem unha quebradiça, né? Também as sequelas pulmonares, que aquele pulmão mesmo, a pessoa se recupera, vai para casa, mas fica um pulmão doente ainda, tendo que fazer reabilitação, fisioterapia respiratória por 6 meses, 1 ano, para recuperar a função pulmonar. E junto veio as dores pós-Covid, que na maioria das vezes ela é causada por uma polineuropatia periférica. O Covid é um vírus que ele compromete o pulmão, mas ele compromete também o sistema nervoso. Os nervos. Os nervos.
Então ele faz aquela dor, geralmente a descrição mais clássica da dor pós-Covid é aquela dor tipo queimação, tipo facada. Eu tive um paciente esse tempo atrás que falou, nossa, doutor, parece que eu sinto uns bichinhos andando por baixo da pele, comendo a minha pele, assim. Então são descrições, assim, as mais variáveis possíveis e muitas vezes descrições bem bizarras, assim, que é uma característica da dor neuropática, essas descrições diferentes. Que são muito subjetivas, né? Cada um vai sentir de um jeito. E aquela dor que incomoda o paciente, em maior ou menor grau incomoda. E você conduz ela como se fosse uma dor neuropática, com medicação para dessensibilizar esse nervo. Muitas vezes você pode comprovar esse diagnóstico com uma eletroneuromiografia. Eu sinto dor aqui na região da mão. Você faz uma eletroneuromiografia da mão, você vai ver que aquele nervo está com uma condução nervosa prejudicada, é uma neuropatia. E daí você não adianta ficar passando pomada, tomando dipirona, são medicações específicas para isso, para dessensibilizar esse nervo. E é o mesmo caso, essa polineuropatia periférica, ela está presente no COVID, mas ela também está presente no paciente oncológico que fez quimioterapia, pós-quimioterapia, pós-radioterapia, porque tanto a quimioterapia, alguns quimioterápicos, não todos, mas algumas classes específicas de quimioterápicos e a radioterapia destrói esse nervo. Exatamente. Ela destrói a célula cancerígena, mas destrói o nervo que está ali em volta também. Destrói as células saudáveis também. E daí começa a sentir dor. Entendi. Então a dor do pós-Covid ela é uma dor neuropática, uma polineuropatia periférica. Né? Olha aí, gente. Então se vocês também têm alguma dor que surgiu pós-Covid, pós-quimioterapia, pós-radioterapia. Exatamente, né? Tem que relatar, tem que investigar, tem que descartar outras causas e outras coisas. E, como você disse, você conduz o tratamento como se fosse uma neuropatia. Dessensibilizando. Porque ainda não se tem muitas coisas novas. Nessa área, a gente conduz dessa maneira e os resultados tem tido são resultados. Bons, excelente. O que importa é isso, né, gente? A Josimara Par, boa noite, Jo. Ela está dizendo, sou a mulher da dor. A Jo tem diagnóstico de fibromialgia, mas vai passar, Jo, tenha fé. E consulte o Dr. Fábio Trevisan, que vai te ajudar também. A Andréia Messias Barbosa, boa noite, Andréia, ela está dizendo, eu me encontro com esse quadro de fibromialgia há mais de 14 anos. Essa doença afeta a cognição? Vamos falar sobre isso um pouquinho? Claro, vamos lá, vamos responder aí, Andréia. É ótima essa pergunta, ótima. Você tem uns ouvintes, né? Uma pessoa os internautas excelentes. Fibromialgia vamos fazer um resumo rápido. Fibromialgia é uma síndrome dolorosa. Certo. Ela tem dois focos, dois polos. O polo da dor, que é aqueles pontos dolorosos que se espalham pelo corpo, né, que são os famosos tender points. Então é aquele paciente que tem dor em vários pontos do corpo, então é uma dor difusa pelo corpo. Dói tudo, a pessoa fala dói tudo. Mas nem sempre esse polo predomina. Tem pacientes que têm pouca dor na fibromialgia. Predomina o segundo polo, que são os sintomas adicionais. Por exemplo, distúrbio do sono não restaurador. É muito comum o paciente com fibromialgia não dorme direito, tem dificuldade para iniciar o sono, fica acordando durante a noite picadinho e muitas vezes acorda no outro dia com a sensação que não descansou. Sono não restaurador, fadiga crônica diária, aquele paciente que está o tempo todo cansado, se arrastando, sem disposição, sem vontade, dor de cabeça, ansiedade, depressão. E as alterações cognitivas, que nós vamos falar. Então, são esses dois polos. Geralmente, eles se misturam. A pessoa tem um pouquinho de cada um. Mas, muitas vezes, predomina mais a dor em um, predomina mais a cognição no outro. Então, quando a gente fala assim, fibromialgia é um tipo de reumatismo. Pela definição, todo reumatismo tem 4 características. Seja ele artrose, artrite, gota... qualquer reumatismo, e fibromialgia é reumatismo. Então, obrigatoriamente tem que ter essas 4 características, ou seja, uma dor crônica, igual uma pressão alta, igual a diabetes, é crônica. Ela é progressiva. Fibromialgia, se você não trata, ela vai piorando, ela vai progredindo.
ela é degenerativa, que nós vamos falar já, e ela é sem cura. Todo tipo de reumatismo é sem cura. Mas o fato de ser sem cura não significa que não tenha tratamento. Ela tem remissão, que é o controle da doença. Né? Quando a gente olha aquela imagem da mão, né, que apareceu agora há pouco, da artrose, é fácil você enxergar onde está a degeneração da artrose. Você está vendo, ó, o dedo todo torto, isso aí nunca mais vai voltar ao normal. É uma degeneração permanente. Sim. Mas, Leila, onde que está a degeneração da fibromialgia? Ela tem que ter, porque se não tem, ela não é reumatismo. Ela está no cognitivo. É a degeneração cognitiva. Então, o paciente com a fibromialgia sem tratamento, ela vai tendo déficit cognitivo, ela vai tendo perda de memória, dificuldade de concentração, redução do rendimento profissional. Então, é aquele paciente, e isso aí vai se instalando de maneira insidiosa, o paciente não vai percebendo. É silencioso, em silêncio. Né? Então, é aquele caso, por exemplo, aquele paciente que antigamente eu pegava um livro, eu lia 10 páginas numa boa. Hoje eu pego um livro, na segunda página eu já me perdi, eu tenho que começar de novo. Sim. Ou aquela pessoa que eu ia fazer um bolo, eu sabia a receita de cabeça. Hoje em dia eu tenho que pegar meu caderninho, meu papelzinho com a receita. Mas isso se confunde com muitas outras doenças, né? Com muita coisa. É aquele paciente que, por exemplo, eu tinha uma paciente que foi muito claro isso, ela era advogada e ela falou, nossa, eu não estou conseguindo produzir. Antes eu sentava no meu computador, eu ficava a tarde inteira sem levantar, fazendo as minhas petições lá, e petições de qualidade. Hoje em dia eu sento lá, eu passo 2, 3 horas e não consigo finalizar uma petição. O meu cognitivo está ruim. Então é aí que está a degeneração da fibromialgia. É o chamado fibrofog. É aquela névoa que fica em volta da cabeça da pessoa que tem fibromialgia, fibrofog, que eles falam. Então, por isso que a fibromialgia não pode ser menosprezada. Ela é uma doença, tem diagnóstico, tem tratamento, é uma doença progressiva que deixa sequela se você não trata e que muitas vezes ela é desvalorizada tanto por profissionais da área médica e também por pessoas que convivem com essa pessoa. Eu cansei de receber no meu consultório o marido e a esposa sentados do outro lado da mesa e o marido falar para mim, pelo amor de Deus, fala para ela que ela não tem nada, porque eu não aguento mais psicológico, eu não aguento mais essa mulher indo de médico em médico, fazendo tudo quanto é exame, esses exames tudo normal, e ela fica falando que tem dor, que tem dor, que tem dor. Então, tipo assim, muitas vezes a pessoa com fibromialgia não encontra o apoio nem dentro da própria família, por desconhecimento. Exatamente. Por desconhecimento. Porque acontece isso, o roteiro é sempre o mesmo. É aquela peregrinação, vai no médico, vai no segundo, vai no terceiro, vai no quarto, trata sempre com as medicações, as mesmas medicações, pede um exame, pede outro, tudo normal. Chega uma hora que até a própria pessoa começa a duvidar. Eu acho que eu tenho um problema na cabeça mesmo. Exatamente. E não tem. Fibromialgia é doença. É doença. E às vezes já não sabe mais onde ir, né? Não sabe mais onde ir. Já não sabe mais. Eu não sei que médico procurar. E é uma doença que exige atenção. Muitos médicos hoje em dia não têm tempo para se dedicar a um paciente com fibromialgia. Não tem esse caminho, esse mapa que vai ajudar o paciente a trilhar esse caminho da dor. A conversa com o paciente com fibromialgia tem que ser muito franca. Ele tem que saber que mais da metade do sucesso do tratamento depende dele mudar a vida dele tomar a rédea da própria vida, voltar a ser protagonista, voltar a praticar uma atividade física, mudar a alimentação, controlar o estresse. A fibromialgia tem muitas teorias, né? Tem 4 teorias para ser bem... E geralmente uma doença que tem muitas teorias é porque nenhuma delas foi suficientemente capaz de justificar a causa. Certo. Mas tem muito componente emocional. Então a gente observa nesses pacientes com fibromialgia... por isso que é importante um tratamento multiprofissional, a ajuda de um psicólogo, às vezes um psiquiatra, porque muitas vezes essa pessoa carrega problemas lá da infância,
dificuldade de perdão, Exatamente. problema familiar, briga problemas com o pai, com mãe. Geralmente são pacientes que enfrentaram problemas de adultério no casamento. Então essa parte emocional, ela está muito presente na fibromialgia. E tudo isso, e essa parte não resolve só com remédio, né? Exatamente. Você tem que partir para um degrau além, né? Exatamente. Muito, muito bem colocado, doutor Fábio. Muito didática a sua explicação, maravilhosa, complementa tudo que já foi falado aqui no programa Sala VIP por outros profissionais, como eu já disse, né? Tanto da programação neurolinguística, da constelação familiar, lá da medicina germânica, que tem realmente esse componente emocional muito forte. Olha, né? Eu sempre falo assim, eu sou um médico bem tradicional, né? Mas eu particularmente, eu não tenho preconceito com nenhum tipo de terapia. E assim, eu conheço pacientes, dependendo do perfil do paciente, tudo pode contribuir para ajudar. Exatamente. Assim, exatamente. sozinho, muitas vezes, um tratamento isolado não vai ter um resultado. Mas a hora que você soma isso com mais aquilo outro, o resultado melhora. Exatamente. Então, assim, como você disse, nós somos corpo, mente e espírito. Eu né? não proíbo o paciente de fazer nada. Assim, eu falo assim, você gostaria de continuar fazendo tal tratamento? Não tem problema, vamos associar isso que eu estou sugerindo com o que você já faz e conforme você for melhorando, a gente vai tirando um ou outro até você ficar bem sem precisar fazer muita coisa. Entendeu? Exatamente, perfeito. A Andréia ainda pergunta, eu não tomo medicação, não gosto. Quem gosta, né, Andréia? Tem algo natural que eu possa tomar para a fibromialgia? Olha, eu vou te falar, Andréia, que o grande pilar, o mais importante no tratamento da fibromialgia é a mudança do estilo de vida. Assim, e geralmente é o mais difícil. É muito mais difícil você mudar o seu estilo de vida do que você tomar um remédio. É muito mais difícil. Então, assim, você tem que pegar, assim, lá no meu método, a gente tem 7 pilares. Mas tem alguns que são mais específicos para a fibromialgia. Alimentação, tem que mudar a tua alimentação. Tem que fazer uma alimentação anti-inflamatória. Existem muitos alimentos que reduzem a inflamação do corpo. Diminui a alimentação ácida, né? Diminui a alimentação ácida. Tem N. A gente passa um programa só para falar de nutrição. Então, é melhorar a alimentação, atividade física. Aquele paciente que tem fibromialgia e que não faz exercício, eu sinto muito, mas eu sou obrigada a falar que você não vai melhorar nunca. Porque a atividade física é indispensável na fibromialgia. E quando eu falo atividade física, não é você virar aquele rato de academia. É que tem diferença entre movimento, atividade física e exercício. Exercício é aquele que você vai na academia, que você repete 15 vezes a repetição no aparelho, na musculação. Isso é o exercício físico. Olha cada explicação, exercício gente. Físico. Atividade física é aquilo que você faz no dia a dia. Por exemplo, eu moro no segundo andar do prédio. Em vez de eu subir de elevador, eu subo de escada. Isso é atividade física. Em vez de eu ir na padaria, que é 3 quadras de casa de carro, eu vou a pé. Isso é atividade física. Ao invés de eu ir a pé para o trabalho, eu vou de bicicleta. Ao invés de eu ir de carro, eu vou de bicicleta. Então, assim, isso é atividade física. Não é, o exercício é o que você faz na academia. Atividade física é o que você faz no dia a dia, que você pode fazer essas trocas. Certo. Essas trocas. E movimento é aquilo que você faz dentro de casa. Então, os estudos mostram hoje que é muito mais valioso. Tem pessoas que não gostam de academia. É o tempo-hora. O tempo-hora sentado. Quanto menos tempo no dia você ficar sentado, mais você vai melhorar da fibromialgia. Aquela pessoa que fica sentada na frente da televisão, assistindo televisão e fazendo crochê, ele não vai melhorar de dor nenhuma. Nem da artrose, nem da fibromialgia, de nada. Então, o movimento é importante. Então, assim, o que você pode fazer além do remédio? O mais importante, melhorar a alimentação, praticar atividade física, estratégias para controle do estresse e melhoria da saúde mental, estratégias para melhorar a qualidade de sono. Igual, se você vai para o quarto deitar e leva o celular junto e fica meia hora com o celular deitado na cama mexendo no WhatsApp, você não vai melhorar da fibromialgia. Então, veja, você tem que ter a tua saúde do sono. É complicadíssimo isso, é mudança de hábito mesmo. E é difícil, né? Isso aí. Então, por isso que entra
a medicina do estilo de vida, que é o que eu faço, que é preparar esse alicerce, é o alicerce. Exatamente, eu até ia perguntar isso mesmo, que algumas dores crônicas surgiram muito depois do uso constante dos celulares, dos tablets, exemplo, né? Tem dores do pescoço, na coluna, cervicalgia, mesmo, né? Que é aquela postura. Para cada grau, o correto é você ficar com a coluna ereta, né? Você olha a pessoa de lado, ela tem que estar 0 graus, né? Retinho assim. Para cada 5 graus que você inclina na cabeça, a cabeça pesa, faz um efeito de 5 quilos sobre a coluna. Então, quanto mais você inclina a cabeça para frente, mais sobrecarga você coloca na coluna. Ao longo do tempo, a pessoa vai ter dor. Eu sempre falo que hoje, quando eu recebo um paciente idoso, ao longo do tempo vai mudar um pouco o perfil da dor. Hoje em dia, eu ainda recebo muitos pacientes no consultório com dor lombar, dor na coluna lombar, decorrente de anos e anos e anos de trabalho. Pessoas que trabalharam trabalho braçal, trabalho rural, e que trabalharam 20, 30 anos e hoje sofrem com a dor. Daqui 20, 30 anos, você acha que vai ter dor lombar? Não vai ter mais, porque a vida está cada vez mais cômoda. Só que o que vai ter? Vai ter muita lesão de esforço repetitivo, muita dor no polegar, na mão, por causa de mexer no tablet, digitar, muita dor na região da coluna cervical, por essa inclinação errada da coluna. Então, conforme vai mudando o perfil da dor. Exatamente. Então, assim, o jovem de hoje, quando ele chegar a ser um adulto de 50 anos, ele não vai ter dor na coluna, nas costas, ele vai ter dor na mão, dor no pescoço, vai mudando o perfil ao longo da vida. Hoje já tem, né? Já tá tem, doendo meu dedo, o que eu fiz? Ficou teclando lá, ó. É tendinite por repetição. Exatamente, e nem percebe. Ou às vezes, né, fica com os joelhos flexionados, jogando videogame. Ai, tá doendo meu joelho. Claro, tá sentado de mau jeito. A pessoa que fica muito tempo na parte de internet, rede social, ela não está fazendo exercício. Exatamente. Então junta o sedentarismo, a falta de exercício, a falta de movimento. Exposição eletromagnética. Que a gente já falou alimentação irregular, que geralmente do lado dessa pessoa tem um pacotinho de batata frita. E aí tá comendo, nem presta atenção no que tá comendo. Então, tipo assim, é a mudança do estilo de vida. Exatamente. É você realmente... É difícil fazer isso? Só que com o auxílio de um médico especializado, nós vamos traçar estratégias. Como que eu vou melhorar o meu sono de uma maneira em que eu consiga mudar e manter. Não adianta você fazer uma estratégia muito louca, onde eu consigo manter aquilo lá durante uma semana, na semana seguinte não consigo mais. Exatamente. Você tem que fazer uma estratégia o mais simples possível, mas direcionada, que funciona para a pessoa obter o resultado e conseguir manter isso aí. Exatamente. Entendeu? Isso numa dieta, em qualquer coisa. Na dieta, no exercício, no controle do estresse, na melhoria da qualidade do sono, na melhoria dos relacionamentos. Exatamente. Muito bom, muito bem lembrado. Muito bem lembrado. E vamos falar então do seu livro agora, né? Que a gente está curioso para saber, né? Que está com lançamento programado já. Do que se trata o livro, doutor? Então vamos falar, esse livro é o meu primeiro livro, é um livro da Editora Gente. Editora Gente, atualmente é a editora mais importante do Brasil, é a editora que em 2021 ela foi campeã em lançamento de best-sellers, campeã disparada, assim, muito além do segundo lugar. Deixou para trás editoras importantes como a Ateneu, Sextante. E esse ano de 2022 também vai fechar como campeã. E se Deus quiser, esse livro vai estar entre um dos best-sellers. Esse livro ele partiu de um desafio da própria Editora Gente. Ela convidou 25 escritores, 25 profissionais, porque até então eu nem era escritor, né? Eu me tornei agora. Convidou 25 profissionais das mais variadas áreas, tem eu e mais alguns médicos, mas tem hipnoterapeuta, tem gestão de marketing, tem vendas, autoconhecimento, constelação familiar. E ela convidou essas pessoas que são autoridades na sua área e deu o tema. Nós queremos que você escreva sobre... deu esse tema para seja imperfeito, né?
assuma o poder de transformar a sua vida e melhorar todas as áreas da sua vida, né? Seja imperfeito. Então, o que ele quis dizer assim? Para a gente apontar estratégias para essa pessoa que, apesar das dificuldades, apesar das imperfeições, apesar das coisas que não estão dando certo, para ela potencializar essas imperfeições e chegar no sucesso que ela busca. E ela dividiu em 3 blocos, então eu falo que é um livro fora do comum. O primeiro bloco é de autoconhecimento. Então a pessoa, primeiro, ela vai passar por vários capítulos de autoconhecimento, para melhorar a parte, para ela se conhecer, vários capítulos. A segunda parte entra na parte médica, ela vai melhorar a saúde dela. Então, nesse capítulo tem uma neurologista que escreve sobre a parte de sexologia, tem eu que falo sobre dor, tem uma médica que fala sobre saúde mental, tem um hipnoterapeuta que fala sobre hipnose. Então, ela começa se autoconhecendo, passa pela melhora física, parte física, emocional, a parte pessoal, e termina no terceiro bloco, que é um bloco de empreendedorismo, para estimular essa pessoa a buscar melhora no mercado de trabalho, melhorar o marketing, melhorar as vendas, neurovendas. Então é um livro onde a pessoa ela vai se encontrar nesse livro, para ela realmente perceber que ela pode até achar que ela tem imperfeições, mas essas imperfeições, se forem bem trabalhadas, viram uma alavanca para essa pessoa. Então a gente foi convidada a fazer esse capítulo. Esse livro, ele entrou em pré-venda no dia 12 de setembro. Agora, gente. Agora, recente. Ele pode ser adquirido fresquinho. Tanto pelo site da Editora Gente, quanto pelo site da Amazon também. Tem as 2 possibilidades. Ele chega fisicamente às livrarias no dia 10 de outubro, que é a semana que vem. Uau, já tá ele está aí, chegando gente, olha nas lá. livrarias. E no dia 26 de outubro é o grande lançamento dele. É o lançamento oficial, que vai Dia ser 26 de outubro. Vai ser lá na livraria Martins Fontes, da Avenida Paulista, que é a maior e mais tradicional livraria de São Paulo. Que massa, é uma livraria, parabéns. para quem não conhece ainda, entra. Ela parece aquelas livrarias do filme do Harry Potter, sabe? Gente, que massa. É uma livraria é uma livraria histórica lá na Avenida Paulista, e nós vamos fazer o lançamento lá. Os filhotes vão amar, né? Opa! O lançamento é capitaneado pela Editora Gente, né, que está por trás desse marketing e que está com essa missão de transformar esse livro no best-seller. E se tudo correr segundo os planos, a gente quer que no dia 26 ele já saia no lançamento com o selo de best-seller, já, se Deus quiser. Se Deus um best-seller quiser, na Deus pré-venda. abençoe. Então esse é o primeiro livro. O meu capítulo é sobre o mapa da vida sem dor. Uau, então eu vou gente, explicar esse método que a gente desenvolve ali em São Paulo, ali em Londrina, que é sobre esse caminho de tratamento da dor. Esse método, ele une as estratégias. Ele nasceu quando eu fui para Harvard mesmo, que eu cheguei lá para estudar dor e conheci a medicina do estilo de vida e a medicina de precisão. E vi que juntando as 3 a gente poderia potencializar o tratamento. Então é um método que junta todos os tratamentos da medicina da avançada da dor, com todas as estratégias para fazer essa mudança desses 7 pilares do estilo de vida, com essa parte genética, que são testes genéticos que avaliam a parte biológica e a predisposição da pessoa, tanto para doenças quanto para a resposta de tratamento. Excelente. Então a gente mostra nesse livro. É um início do método. É para a pessoa ler e ficar interessada, gostar dele e falar, eu quero mais. Porque em 2023 sai o livro O Mapa da Vida Sem Dor. Uau. Que vai ser um livro inteiro sobre o mapa. Onde cada capítulo vai ser sobre um passo do método, que são os 7 passos desse método, do Mapa da Vida Sem Dor, que conduz o paciente numa jornada de transformação mesmo, onde ele vai se libertar da dor crônica e conquistar uma nova vida sem dor. Maravilhoso, já estou ansiosíssima por este livro. Então, agora... Não vou me contentar só com aquele capítulo. Esse é o capítulo inicial, mas o livro já está sendo escrito.
e já está programação para 2023. Excelente. É uma das Parabéns. novidades de 2023. Parabéns, Deus abençoe, que seja um grande sucesso. Aliás, já Deus é quiser. um grande sucesso. Então, onde as pessoas podem encontrá-lo? Pelo site da Editora Gente. Pelo site da Editora Gente e pelo site da Amazon. Pelo site da Amazon. Olha é bem que legal. facinho de achar, a pessoa pode comprar online, recebe em casa. Mas a partir do dia 10 de outubro vai estar disponível nas livrarias. Então, ali em Londrina, por exemplo, na livraria que tem no shopping, vai ter o livro. E em outubro é o lançamento oficial em São Paulo. E em novembro nós vamos fazer o lançamento em Londrina. Lançamento regional. Com os autógrafos todos. Ah, que chique, gente. É isso aí, muito bom. E onde as pessoas podem encontrar o seu atendimento? Passa pra gente o seu WhatsApp, nas suas redes sociais. O Instituto Trevisan, que é a clínica, né, onde eu trabalho, que eu atendo essa parte de dor, ela fica em Londrina, ali na Gleba Palhano, né, bem fácil de chegar. O agendamento das consultas pode ser pelo WhatsApp, a gente tem um WhatsApp de consulta, pode ser um agendamento de consulta tanto presencial lá na clínica quanto online, que hoje em dia a gente tem dos benefícios que a gente pode dizer da pandemia foi essa liberação para atendimento online, que é autorizado por lei. Então eu atendo pacientes do Brasil inteiro. Que pode ser agendado pelo WhatsApp, que é o 99... Está passando na tela aí para vocês, gente. 991445953. Pode fazer contato pelas redes sociais, pelo Instagram, que eu estou sempre lá. Tem esse Instagram pessoal, que é o Dr. Fábio Trevisan. Tem o Instagram da clínica, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o que a gente faz lá, que é o Instituto Trevisan. E eu estou começando esse Instagram, que é o Mapa da Vida Sem Dor, tá? Que é onde nós vamos começar a postar assuntos sobre esse método de tratamento da dor, sobre esse mapa. Realmente é um mapa, que vai te mostrar o caminho para se libertar da dor e conquistar uma nova vida. É maravilhoso, maravilhoso. Acessem e mandem para os amigos, gente. Mandem para os amigos, porque tem muita gente precisando saber disso. Precisando saber que isso existe e que pode ser usado em benefício da sua saúde, não é? Então, por favor, compartilhem aí. Dr. Fábio, quero agradecer imensamente a sua presença aqui no Sala VIP. Foi enriquecedora, engrandecedora, muita informação preciosa, que eu tenho certeza que os nossos internautas, os nossos espectadores aprenderam muito com você. Parabéns por tudo que você já agregou aqui, né, nessa medicina da dor em Londrina, em Arapongas. Parabéns, 1 milhão de parabéns por tanto conhecimento. Eu te agradeço pelo convite, né? Assim, gosto muito de você, teu programa é cada dia mais sucesso. Obrigada. Espero ter colaborado para o teu programa ser ainda mais sucesso. Estou sempre à disposição, sempre que precisar me avisa que eu arrumo um espaço na agenda para você. Muito obrigada, que agradeço. Muito obrigada de coração. Parabéns mais uma vez. Parabéns pelo seu livro. Obrigado. Será um sucesso. E eu tenho certeza que você volta aqui com a gente para falar mais sobre dor e sobre tantas outras coisas. Tanto assunto, né? É muita informação, gente. E espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido e até o próximo programa Sala VIP, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos vocês. Obrigada pela audiência, obrigada pela paciência. E até o próximo.